Audiolivro Alimento da Fé. Devocionais de Kenneth Hagin. Um grande obstáculo à fé é a falta de compreensão da justiça. A falha em compreender que somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário mantém mais pessoas aprisionadas do que qualquer outra coisa. Nunca vou me esquecer de quando comecei a entender os textos sobre fé e cura anos atrás, quando estava no leito de enfermidade. Descobri Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olhei para aquele versículo e pensei: se eu fosse justo, se algum dia eu viesse a ser justo, Deus ouviria minhas orações. Um dia estava lendo aquele texto com um pouco mais de atenção e percebi que a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo 17. Ainda assim, ele é citado como exemplo de um homem justo. Aquilo me marcou. Descobri que se Elias podia ser chamado de justo, eu também poderia, porque sou um ser humano assim como ele foi. Elias tinha seus altos e baixos, mas pensei comigo mesmo: como Deus pode chamar de justo alguém tão inconstante? Li então o Salmo 32, versículo 2, que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mesmo sob a antiga aliança, Deus atribuiu justiça àqueles cujos pecados haviam sido cobertos pelo sangue de animais sacrificados. E li em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue de Jesus não apenas cobre nossos pecados, limpa-nos de todo pecado, e no Novo Testamento nos tornamos novas criaturas justas em Cristo. Deus não transforma injustos em novas criaturas. Somos criados por Deus em Cristo Jesus. Somos filhos e filhas de Deus. Podemos nos apresentar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, sem qualquer sentimento de inferioridade, de culpa ou de qualquer tipo de embaraço. Não precisamos ficar com a língua presa por causa de medo. Podemos ir à presença de Deus, porque ali é o nosso lugar. Ele é o nosso Pai Celeste. Quando nascemos de novo, nossos pecados são apagados. Os pecados de nossa vida passada foram cancelados pelo sangue de Jesus. Deus disse que não mais se lembrará de nossas transgressões. Salmos 103, versículo 12 e Isaías 43, versículo 25. Se ele não se lembra mais delas, por que nos lembraríamos? Algumas pessoas dizem que pecaram muito desde que foram salvas e que são espiritualmente fracas. Mas tenho novidade para elas. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus faz duas coisas pelo crente quando este lhe pede perdão. Primeiro, quando o crente confessa os seus pecados, o Senhor o perdoa. Segundo, o Senhor o purifica de toda injustiça. Quando pecamos, nos sentimos culpados e temos uma sensação de injustiça. Sentimos-nos embaraçados e espiritualmente inferiores para chegarmos diante de Deus. Mas Deus diz que quando confessamos os nossos pecados,
Ele nos limpa de toda injustiça. Injustiça é apenas a palavra justiça com o prefixo in, que significa não ou não justo. Se somos purificados da não justiça, somos justos novamente. Creia que você pode orar ao Senhor. Creia que se você já confessou diante de Deus, você tem acesso livre ao Deus Todo-Poderoso. Não abra mão de permanecer firme na fé em Deus. Não abra mão de buscar ao Senhor em oração e agradecer-lhe, porque o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado.